Uma mistura de cores, raças e crenças. No Brasil, as diferenças estão por toda a parte, principalmente quando se fala em religião. Apesar de ser a maior nação católica do mundo, a diversidade religiosa cresce no país. Sentimos durante uns 5, 6 anos atrás o crescimento islâmico dentro da comunidade brasileira. Não é os gringos que vêm de fora, nem os muçulmanos que vieram com o Islã de fora. Nasceu a semente do Islã brasileiro, o Islã que tem ligação com o passado, mas com um tipo de se adequa com a cultura, com a mentalidade brasileira, mas dentro dos princípios islâmicos. Esse eu vejo, graças a Deus, casamento de brasileiros natos, que não tem nada a ver com o mundo árabe, e filhos que estão nascendo, como fala, dentro do Islã, de pai e mãe brasileiro. Espiritismo, ele se baseia nesse tripé, nesse triângulo. Filosofia, ciência, consequência religiosa. Quando o ser busca, tem essa ânsia de respostas do como e porquê, e ele quer saber quem sou, de onde vim, para onde vou. Então, essa filosofia espírita traz respostas coerentes, claras, objetivas, que dão ao homem o sentido das realidades, dos acontecimentos, das causas e coisas que nos acontecem. O povo do candomblé historicamente tem sofrido essa intolerância e tem resistido, mostrando que a nossa tradição não é uma tradição apenas reinventada no Brasil. Ela é uma tradição que se fortalece no Brasil em função da forte presença dos ancestrais africanos que para cá foram trazidos como escravos, e nessa condição trouxeram também as divindades, trouxeram também as crenças, trouxeram também uma memória ancestral que, por incrível que pareça, depois de tanto tempo de repressão, de humilhação, tratados como crença e como seres abjetos, se desenvolve e cresce nos grandes centros. Bom, Flávio, acho que a gente pode começar então de uma pergunta um pouco mais ampla, mais geral. O que é religião? Pois é, essa pergunta é tão complexa, né? Porque se a gente for pensar nos estudos da área, são muitas as possibilidades de dizer o que é religião. Então, o que eu poderia dizer assim, de maneira mais geral, que é um conceito amplo, sociologicamente nós poderíamos dizer de religião como uma tentativa de articular esse conjunto de experiências, né, que envolve a relação do homem com uma realidade que ele considera sagrada, né, do ponto de vista do valor, né, mais consistente, do valor superior a outros valores. E liberdade religiosa, Flávio? Como podemos definir esse conceito também? É um conceito de difícil apreensão, enfim. Então, liberdade religiosa tem a ver com os estados democráticos, né? A Constituição brasileira, ela assegura a liberdade de culto, a liberdade de crença, né? Como eu disse, isso está vinculado às sociedades democráticas, né? Então, o nosso país, né? No nosso país, isso está assegurado. Se isso está bem assegurado, aí a gente pode abrir um outro tipo de conversa, né? Porque nós temos visto que em alguns momentos parece
que as pessoas se esquecem, né, e não respeitam esse direito à livre manifestação de crença. Às vezes até no âmbito político, de algumas organizações políticas, e eu acho que mais significativamente é quando uma religião se vê no direito, ou uma prática religiosa se vê no direito também de impedir que outro se manifeste segundo a sua crença. A gente tem observado no país, Nilson, assim, um movimento muito estranho de intolerância religiosa, muito pouco adequado à nossa tradição de um país um pouco mais tolerante com essa diversidade religiosa. É verdade, sim, a intolerância religiosa também faz parte da nossa história. Nós não somos, vamos dizer assim, o mito de um país pacífico e respeitoso. Mas assim, de modo geral, a diversidade religiosa, ela se faz presente na nossa cultura e nós somos reconhecidos por sermos um povo tolerante com essa diversidade. Mas em algum momento a gente tem percebido o acirramento de um preconceito, principalmente com as religiões de matriz africana. Por quais motivos, professor? Enfim, como poderia dizer sobre os motivos, né? São grupos que a gente tem chamado de fundamentalistas, radicais, que pensam que a verdade religiosa da sua fé é superior às outras experiências religiosas. Na história do país, as religiões de matriz africana sofrem o preconceito que os próprios povos africanos sofreram, né? E sofrem no nosso país. Outrora foi o catolicismo, hoje a gente vê isso mais nas igrejas evangélicas e alguns setores das igrejas evangélicas. Eu entendo que o fundo dessa questão é a pretensão de uma verdade absoluta ainda no interno dessas manifestações. Então o grupo se reconhece como portador de uma verdade superior e essa verdade superior faz com que esse grupo ache possível, não é, desconsiderar, desrespeitar, apedrejar, agredir, não é, do ponto de vista simbólico e material, né? Toca as pessoas, mata pessoas, fere pessoas não só do ponto de vista simbólico, mas também físico, a integridade física dessas pessoas. Agora, Flávio, e sobre o Estado laico? Como podemos definir esse conceito de Estado laico? O Estado laico é um Estado que reconhece a diversidade religiosa mas que não tem uma religião para si. Ele não confessa uma religião, mas ele também não se opõe às crenças religiosas. Ele é o grande avalista da diversidade religiosa. Então, o Estado laico é algo absolutamente necessário numa sociedade plural como as nossas sociedades. Eu fui professor por acaso, né? A própria vida me empurrou para o magistério, para a educação, para a sala de aula, né? Já enquanto estudante, eu já aventurava em ensinar para os colegas. Eu fui escoteiro, talvez as pessoas nem sabem o que é isso, mas eu formei toda a minha turma. Eu tinha uma turma, a patrulha Águia, todos os escoteiros tiveram uma formação do escotismo pela minha orientação. Então, parece que isso já veio na minha genética, faz parte da minha genética, faz parte do meu passado etéreo. É isso que me fez ser professor. Todo ser humano tem a tarefa e a obrigação de melhorar a sociedade, de fomentar uma concepção de sociedade mais humana, mais igualitária, né? que combata a miséria, que combata a fome, que supere o desconhecimento e a ignorância. Aí o professor tem que jogar um papel preponderante. Agora, tem que brigar pelo salário.
pela valorização do seu trabalho. É essencial a questão da participação, da organização no campo sindical. O professor precisa conhecer o seu sindicato de classe e fazer parte dele. E estar presente nas lutas que ele chama, que ele promove. Ser professor é algo sucinto. Ser professor não é algo prolixo, porque cai dentro de um oceano de romantismo onde desliza em uma esfericidade que não sai do lugar. Ser professor é algo prático. É se devotar emocionalmente às suas crenças racionais. O teatro faz com que o aluno se reencontre no contexto da realidade, equilibrando-se emocionalmente, desprendendo-se de conceitos e conceitos prévios ou os preconceitos. As pessoas são diferentes na aparência, mas e por dentro? E nos direitos de ser humano? Eles vão ser todos o quê? Iguais! O teatro faz com que ele cresça os seus sonhos e liberte sua imaginação. Faltaria, Flávio, um diálogo entre as diversas manifestações religiosas hoje no Brasil? Talvez não no Brasil, mas no mundo também? O que você acha sobre isso? O professor Hans King fala que se não houver paz entre as religiões, não há paz mundial. O diálogo entre as religiões é absolutamente necessário. Sem dúvida, esse diálogo entre as religiões ele é complexo porque toda religião tem uma pretensão a um discurso verdadeiro, né? Então, dialogar é sempre colocar na mesa os seus pressupostos, né? E negociar em alguma medida esses pressupostos. Mas é necessário aprender, né, que a verdade, ninguém a possui. Né? Nós nos aproximamos, as culturas se aproximam, as religiões se aproximam, né, daquilo que pode ser um entendimento acerca do verdadeiro. E naquilo que diz respeito à própria experiência fundamental das religiões, que em geral, né, não todas, mas a experiência de Deus, né? Dessa realidade nós, seres humanos e as culturas, nós só podemos ter alguma aproximação, não um domínio, um controle. Eu até entendo que se isso fosse possível, nós estaríamos aí de fato matando essa realidade, matando Deus. Agora, Flávio, sobre o ensino religioso nas escolas, qual é a sua opinião sobre isso? Há um debate no Supremo Tribunal Federal em torno desse assunto, não é? E aí eu queria saber a sua opinião, se é favorável ao ensino religioso nas escolas, como deve ser esse ensino, enfim. Como pesquisador da área de ciências da religião, eu entendo que o estudo da religião é necessário, né, como estudo de outros assuntos. Né? Ele deve ser, como ele deve ser feito? Acho que essa é uma questão, né? Não deve ser feito de maneira confessional, né? Não deve ser feito de maneira proselitista. Deve ser feito por um profissional capacitado para discutir sobre a diversidade religiosa, sobre os vários aspectos que constituem a experiência religiosa, no caso do povo brasileiro, e formar as pessoas para uma cultura de tolerância, de respeito, de diálogo. Não podemos fazer de conta que a religião não faz parte da vida social, política, cultural do povo. Então, a escola ela precisa ser também um espaço para discutir as questões relacionadas à religião. O ensino religioso não é o ensino de uma religião, é um estudo sobre a questão da religião na sociedade, né? Seus aspectos políticos, culturais, né? Do conteúdo propriamente religioso das diversas confissões, uma discussão sobre a diversidade religiosa que constitui. Para isso, precisamos de um profissional preparado para isso. Ele pode advir
das mais diversas áreas, mas ele passa por um processo, por um curso, né, que a gente defende, né, seja o de Ciências da Religião, né, para garantir essa formação diversa, com metodologias diversas de abordagem sobre a presença da religião na sociedade. Professor, bacana. Bom Ok, demais. estou à disposição. Obrigado. Você tem alguma religião? Sim. Qual que é a importância da religião na sua vida? Tem muita coisa boa que nos ensina a respeitar o próximo, o direito do outro, o limite do outro. Tolerância, amizade, em todo sentido a religião ajuda, fortalece. E eu sou a favor da pessoa ter uma religião. Assim como você tem a sua opção religiosa, você tem a sua opção sexual, sua opção de trabalho, de cor, de raça, que tem que ser respeitada em todos os níveis. Todas as religiões seguem, né, o mesmo propósito, mas cada um com uma forma diferente, então a gente tem que respeitar todas as religiões. A diversidade religiosa do povo brasileiro pode ser percebida nas ruas das grandes cidades. Cultos, cantos, manifestações de fé e tradição acontecem sem maiores impedimentos. Mas tudo isso só é possível porque o Brasil é um país laico. Isso quer dizer que cada pessoa é livre para seguir a sua religião. É o que está destacado na Constituição Federal. Isso foi uma grande conquista da Constituição brasileira, que em 1946, numa emenda do então deputado pelo Partido Comunista, Jorge Amado, garantiu nessa emenda a liberdade religiosa. Havia naquele momento muita perseguição, especialmente a religiões de matrizes africanas. O direito à livre manifestação religiosa e ao uso de vestimentas tradicionais em locais públicos é o foco de um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. Um projeto como esse suscita novamente na sociedade brasileira esse importante debate, que é fazer com que o Brasil mantenha essa tradição de ser um país laico, agora um país que garante livremente que aqui existam as mais diferentes religiões. O diálogo entre as religiões e o Estado é um dos caminhos para o fim da intolerância. Se insere num contexto de políticas que nós queremos desenvolver em Minas Gerais, que já estamos desenvolvendo, visando uma civilização baseada no diálogo, a convivência, no combate à intolerância, contrapor o discurso de ódio que em alguns lugares está sendo incentivado no Brasil. Criar um comitê da diversidade significa que nós vamos buscar, no meio de todas as diferenças, o que nos une. Por exemplo, a paz. Todas, não tem nenhuma religião que defende a guerra, todas defendem a paz. É a primeira vez que o Estado chama, pelo menos, para nortear uma política, então já é um avanço. A gente quer ver se pega, se vira mesmo política, se vai ser discutido dentro da escola, se os professores vão falar a respeito, é isso que a gente quer saber. Tem uma coisa que nos liga, somos todos seres humanos, somos todos pessoas que dependemos umas das outras, que precisamos estender as nossas mãos independentemente da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de crer, independentemente da nossa fé. O Brasil é um país feito de várias origens, de várias tendências, de vários povos e de várias religiões. E isso vem demonstrar, né, o espírito democrático que Minas Gerais sempre teve, onde as minorias podem ser respeitadas, expor os seus pensamentos e mesmo aquelas religiões de maior número de pessoas poder dialogar e conhecer outras tendências religiosas, outros conhecimentos culturais que cada um agrega à cultura em geral. Eu acho que na maioria das pessoas existe sim esse respeito, principalmente nos dias de hoje, em que nós vemos tanto sectarismo, tanto fanatismo, e que a gente fica até assustada, provando que no Brasil isso não existe. Existem realmente pessoas que são mais fechadas dentro da sua crença religiosa, mas isso a gente pode contar como números pequenos. Mas a doutrina espírita tem sido, inclusive, respeitada também.
E nós temos por objetivo esse respeito à crença religiosa. Toda religião acaba sofrendo algum tipo de preconceito. Eu vejo o Estado laico como uma conquista religiosa. Antigamente, as religiões eram proibidas. O Estado prevalecia com uma força terrível e as pessoas eram infelizes. Além do preconceito religioso propriamente dito, carrega o preconceito do tom da pele, né? Era uma religião praticada por escravos, que um papa um dia declarou num ofício papal que um negro não tinha nem alma. Então resgatar isso é muito difícil. Se nós olharmos os dicionários de 50 anos atrás, 40 anos atrás ou mais, nós vamos ver o judeu era aquela pessoa que oprimia e tudo mais. Então, realmente, essa questão da discriminação existe e hoje nós sentimos há um crescimento, inclusive, no antissemitismo ultimamente. A diversidade como fala, dos muçulmanos, aqui na mesquita, você pode perceber isso. Pretos, brancos, africanos, brasileiros, turcos, todo mundo se mistura na fé e leva essa bandeira para frente. Guerra nenhuma é santa. O santo é respeitar Deus, respeitar a vida e conversar com o outro, dialogar com o outro. Deus fala no livro sagrado, não há imposição quanto à religião. Quanto o nosso Criador não impor nada nas pessoas, como a gente vai impor a religião no outro? Eu converso, eu explico para o outro, eu convenço ele. E a liberdade de escolha é dele. A educação eu vejo não como um sentido assim de informação, não como proselitismo religioso, porque conhecer o que cada um tem na sua particularidade religiosa, eu entendo que é conhecimento. Na verdade, cada um tem que ter a sua liberdade de escolha. E a educação tem de informar o que nós temos dentro do nosso Estado e dentro do Brasil em termos de liberdade da sua própria opção religiosa. O outro precisa ser respeitado na sua diferença, na sua crença, na sua orientação sexual, no tipo de pele, no jeito de ser e de viver nessa sociedade. Queridos amigos e amigas de Bagé, nós somos alunos da Escola Graça Aranha da cidade de Imperatriz, estado do Maranhão. E assim como vocês, participamos do projeto Inventar com a Diferença, Cinema e Direitos Humanos, onde podemos aprender sobre liberdade e igualdade, o que nos possibilitou enxergar a diversidade em todas as suas faces, a partir de uma nova perspectiva, e a reconhecer a pluralidade das representações existentes na sociedade, tais como as de classes e etnia. Refletimos como os direitos humanos baseiam-se no reconhecimento e respeito da liberdade de cada indivíduo. E, nessa experiência, aprendemos a ver o mundo de uma maneira única e exclusiva e também de uma maneira geral. Digamos que nossa vida pode ser comparada a uma câmera, pois a mesma tem a visão ampla do que está à nossa frente. Nos possibilitam ver uma visão de vários ângulos. Assim podemos compreender a diversidade de cada cidadão, cada expressão, cada hábito, o modo de viver. Assim conseguimos ver as pessoas e suas diferenças. Amigos de Bagé, no princípio houve muitas dificuldades por não sabermos compreender de fato tudo que está ao nosso redor. Através dessas experiências, tivemos um contato social e cultural com o que se passa despercebido aos nossos olhos, ou seja, passamos a entender que cada cor e textura conta uma história. Compreendemos assim que cada pessoa tem sua história e suas diferenças. Enfim, é um aprendizado que levaremos por toda a vida, porque, de certa forma, tem moldado nossa visão de mundo. Esperamos que tenham sentido o mesmo que nós ao participar desse projeto. Queridos amigos, foram essas nossas experiências vividas no decorrer desse projeto. Fiquem na paz.
Ago, Dani Jacobonare, Adaí Sudama, Yopi, Madaya. Ago, Dani Jacobonare.